Em Moçambique, a produção da lenha e do carvão vegetal é feita de uma forma informal, em que consiste no abate da floresta natural. O abate da floresta natural consiste em cortar a árvore que cresceu sozinha naquela floresta. E quando a árvore é cortada, ela deixa de existir e a floresta aos poucos fica degradada. A população moçambicana consome em média cerca de 3 milhões de toneladas de carvão por ano e que Maputo e Matola sozinho resultam no abate de 140 mil hectares de floresta para sua produção. Apesar da existência de outras fontes de energia alternativas que estão a desenvolver, que é a eletricidade que está chegando em muitos distritos do país e o gás natural que é local e também acessível, vai levar muito tempo para toda a população moçambicana ter acesso a essas fontes de energia. Por exemplo, a energia elétrica. É fácil comprar o fogão, mas é caro manter a renda da própria energia. O gás natural. É barato o gás, mas é difícil encontrar a botija ou a sua redistribuição ainda está em fase de crescimento. E temos aqui no slide as panelas de como é feita a cozinha local em Moçambique, usando a lenha e o carvão vegetal. Temos aí o pai a fazer a culinária. A minha mãe, eu com 11 anos de idade, eu já ia à floresta do Unguana, no distrito da Manhissa, para cortarmos a lenha e ela fabricava o carvão. E este é o processo de produção, conforme vemos o senhor ali com o forno, aquilo que chamam de estofo. Geralmente, para produzir 30 sacos de carvão, leva cerca de uma semana a queimar naquele processo tradicional usado em Moçambique. E no caso de chuva, pode vir a levar mais dias. E o caminhão de carvão que a gente vê na estrada, ele enche com 128 a 200 sacos de carvão e leva em média um mês para poder encher o caminhão e sair do local do mato para levar a um estaleiro, seja no Benfica ou no Chiquelene, que por sua vez será levado por outro distribuidor para as zonas urbanas. Este é o processo normal da distribuição do carvão quando chega no estaleiro. Esse é o processo comum em Moçambique de transporte do carvão vegetal. E os estudos revelam que, em média ou por capita, o consumo anual é de 120 kg. Isso é que cada cabeça aqui nesta sala consome, em média, 120 kg de carvão por ano. E para produzir 100 a 150 kg de carvão, é preciso abater uma árvore com mais ou menos acima de 30 centímetros do diâmetro do seu tronco. E com o aumento da população global, o número das árvores a ser abatidas para a produção de carvão vegetal vai aumentando, isso levando à degradação das nossas florestas. A árvore tem uma importância muito grande para o meio ambiente. Ela absorve as águas através das raízes para evaporar para o céu e, ao mesmo tempo, protege-nos da erosão do solo através das suas raízes. A produção do carvão vegetal é feita com abate da floresta natural, isto sem plano de plantação de uma árvore para garantir a produção do dia do amanhã. E com a falta desse plano, resulta também em destruição das nossas florestas e aumento do custo do próprio carvão vegetal. Eu visitei a província de Zambésia há 4 dias atrás, onde passei pelo Rio dos Bons Sinais e vi um mangal. Aquele mangal, há anos atrás, tinha muitas árvores ao seu redor. Elas foram acabando pouco a pouco para a produção do carvão vegetal. E com o corte daquelas árvores, criou a destruição daquela terra que separava a terra do rio ou do oceano. E esse exemplo não é só na província de Zambésia, está a acontecer em todo o nosso país. Esta é uma das fotografias e, entre outros fatores, outros pontos que acontecem com o abate das árvores, é a perca do habitat das várias espécies de animais que existem nas nossas florestas. Alguns de vocês aqui nesta sala vão dizer: ó Sebastião, você está preocupado com a produção do carvão vegetal? Sabias que há quem faz madeira com as nossas florestas? É verdade. Mas aquele senhor que corta carvão para fazer madeira, ele faz dinheiro suficiente para poder pagar um agrônomo para controlar a plantação de uma nova árvore e crescer até cobrir o espaço que ele esvaziou. Aquele senhor que corta madeira nas florestas,
ele é registrado e é fácil das autoridades lhe localizarem para poderem recordar da necessidade de plantar de novo as árvores nas nossas florestas. E em casa de um de nós aqui nesta sala, tem uma cadeira ou uma peça de mobília que é feita com madeira. E aquela peça existe há mais de 10 anos lá em casa, ou mesmo 5 anos. Mas o saco de carvão que nós temos lá em casa, ou em casa da vovó, em casa do primo, ou em casa da mana, não dura mais que um mês. Por quê? O ritmo do consumo de carvão é acelerado do que o ritmo de uma peça feita com madeira. E o processo da produção do carvão é muito menos informal que o processo de produção de mobília. Aquele senhor que corta a floresta para poder fazer o carvão vegetal, mal sabe ou está menos informado sobre o que muda. Um dia perguntei muda. Disse muda, o que significa muda? Mudar para onde? Afinal, a própria palavra muda significa uma árvore pequenina que você planta de novo para crescer. Na localidade de Magude, uma família recebeu uma árvore chamada de enxercado, porque tinha que plantar aquela espécie. E a espécie daquela árvore era híbrida. Híbrida são árvores ou plantas modificadas que se adaptam às temperaturas atuais e que resistem a certos fenômenos naturais. E exige um novo tipo de tratamento. Geralmente as árvores que nós vimos nas comunidades em Moçambique, elas cresceram sozinhas. E quando a mamana recebe uma espécie híbrida, que exige muita água para regar e muito cuidado para poder atingir o tamanho sustentável, o tamanho grande, ela diz, nem tenho água para beber aqui em casa, vou ter água para pôr nesse cajueiro que vieram me dar. Ela diz, eu não pedi o cajueiro. E das árvores distribuídas a essas comunidades, quase todas ou nenhuma chega a crescer. Por falta de conhecimento necessário para cuidá-las, porque foram dados a indivíduos que não estão capacitados, não estão prontos para cuidar de uma espécie que não cresceu sozinha. Tivemos a situação do coqueiro na província de Zambeze, tivemos a situação do coqueiro em Inhambane, tivemos a situação do caju na zona sul do país, mesma coisa. A única coisa é que em Moçambique nós sabemos regar é salada e couve. Entre outros fatores de abate das nossas florestas, temos aquecimento global, que são as mudanças climáticas. Ignoramos esse ponto, porque quando a estrada destrói-se com chuva, sabemos dizer que é trabalho do governo para reparar. Ignoramos esse ponto de mudanças climáticas, porque quando a cheia chega na zona, sabemos que é trabalho da ONG para nos dar nova roupa ou nova casa. É verdade, eles nos deram nova casa. Quando crianças, nós chorávamos, nossos pais nos davam Xuxa. Chorávamos, nossos pais nos compravam sorvete. E crescemos com a atitude de todos os problemas que a gente enfrentar, alguém vai resolver para nós. Agora que somos adultos, quando enfrentamos problemas, vamos de situações em situações ou verificamos aquilo que chamam de consultas, né? Para sabermos o que realmente se passa conosco. E com o desenvolvimento da ciência e a informação, nós já aprendemos que a maioria dos azares que vivemos tem as suas causas e formas de prevenir. E está a acontecer agora com problemas ambientais. Quando chegam as mudanças climáticas, quando chegam as cheias, quando chegam os terremotos, temos tendência em dizer que é uma obra divina. E nos tiramos a responsabilidade de que no dia que nós cortamos aquela árvore, fizemos parte da destruição do nosso planeta. E outro ponto sobre as mudanças climáticas é a segurança alimentar. Com o aquecimento global, o aumento da temperatura no planeta Terra, as nossas plantas, aquilo que a gente cultivava, exige transformação científica para poder se adequar à temperatura atual, para poder se adequar a ambientes atuais. Eu próprio, para concretizar o meu sonho de ser empreendedor, voltei do estrangeiro, abri uma machamba com as minhas poupanças do part-time job lá fora do país. 12 hectares de terra dividi em feijão, tinha lá o repolho. E na tarde aqueceu bastante e depois à noite choveu de repente. E quando isso acontece, o repolho aquece e quando cai chuva depois coze. Perdi quase a metade da minha plantação e tinha ainda salários por pagar. Perdi o meu dinheiro, o dinheiro de dono que emprestei também para poder pôr no negócio. A única coisa que me pôs em pé foi a esperança. Há quem pode dizer, Sebastião, estás a falar muito, eu não estou preocupado com isso porque a minha casa não cai com vendaval.
É quem vai dizer, ô Sebastião, você já fala muito, não estou preocupado com isso porque tenho dinheiro de comprar arroz no supermercado, não preciso de cultivar. Manas e manos, um de vocês tem um primo, ou primo do primo, ou alguém próximo, que depende que essas mudanças podem lhe afetar diretamente. A minha avó, na Manhissa, no período de férias, a gente estava lá com cerca de 10 anos, 11 anos com meus irmãozinhos. Caiu uma chuva muito forte. A minha avó estava sozinha, o marido faleceu já há muitos anos, o meu avô. Levantou-se o teto da casa, que era feito com palha caniço, era uma casa de palhota. Tivemos que sair para fora da casa naquela noite para cobrir o teto. E levamos cerca de uma semana para repor aquela casa porque não tínhamos condições. Ela vivia na base da agricultura. Há muitas pessoas como o vovô Julieta vivendo hoje aqui em Moçambique, que quando cai uma chuva ou a seca, levam meses ou anos para recuperar os seus bens. Ninguém está isento, ninguém escapa, ninguém é Superman para não ser atingido com os problemas das mudanças climáticas. Sem falar da própria agricultura, quando a maçaroca seca, ficamos com fome. E aumenta o preço da maçaroca porque a demanda vai ser maior. Isso levanta mais o custo de vida. A produção do próprio carvão vegetal tem tendência a aumentar o preço. E esse aumento do preço é causado com o aumento do custo da sua produção. Antes cortava-se a lenha aqui, essa é a autoestrada e não havia gastos de combustível. E com o passar do tempo, as árvores foram acabando, tinha que cortar já lá no último sítio. E o caminhão para entrar até lá tem mais combustível e o produtor para chegar até lá tem mais custos de produção. Isso eleva o próprio custo do produto final quando já chega ao consumidor final. O carvão vegetal e a lenha, sendo produtos da primeira necessidade e quando o seu preço sobe, o custo de vida também sobe, isso afetando a todos nós. E como solução, os meus colegas e eu resolvemos criar o ecocarvão, com o sonho de, no período de 10 anos, levarmos a zero o abate das árvores em Moçambique para a produção de combustíveis lenhosos. O ecocarvão são briquetes de carvão ecoamigável que fazemos com recurso ao lixo orgânico e cascas de coco e biomassa de cana. Então, essa é a minha pequena fábrica. E o ecocarvão pode ser usado para grelhar e para fazer comida, aquecer água e também para fritar. É fácil de acender. É um produto limpo, não suja as mãos, é ecoamigável e nós fazemos, o processo de produção consiste em apanharmos o lixo orgânico, carbonizarmos, depois briquetarmos e formarmos o briquete. 7 pedaços desses conseguem grelhar um frango. 7 pedaços desses conseguem ferver água e cozinhar o arroz. E o nosso custo de produção por cada pedaço é menos de 2 meticais. O processo de produção do ecocarvão é do caráter inclusivo. Nós envolvemos as comunidades na recolha da matéria-prima, envolvemos as comunidades no próprio processo de produção. Esse é o lixo de cana-de-açúcar que usamos para produzir. E também, com o resto do lixo urbano, a gente consegue fazer os briquetes. Aí estou eu na fábrica. As estruturas comunitárias, quando a gente chega numa comunidade para recolher a matéria-prima, contamos com a participação da liderança local. A minha equipe entusiasmada, em que a maioria são as raparigas, e com o ecocarvão, no período de 10 anos nós levamos a zero o abate das árvores para a produção de lenha e carvão vegetal. Como é que isso vai ser possível? Vai ser possível através de empoderamento dos outros empreendedores, lhes dando tecnologia, compartilharmos o nosso conhecimento e criarmos as 3 megafábricas, uma em Maputo, outra em Inhambane e outra na província de Zambésia. E essas 3 megafábricas vão poder dar apoio às outras microfábricas em forma de franquias que estarão nas localidades ao redor de cada província. Toda a assistência técnica e todo o conhecimento e tecnologia vai ser compartilhado direto com os outros pequenos empresários que fazem o mesmo produto. O meu sonho e o objetivo da minha equipe não é monopolizar o mercado de carvão vegetal, mas é compartilhar com os outros empreendedores, trazer uma alternativa sustentável para termos um Moçambique mais verde. Obrigado.